Essa selfie. Bom, mas sobre esse assunto, em geral, a gente vai conversar agora aqui no estúdio com o advogado Rafael, aliás, com o Guilherme Vilela. Boa tarde, Guilherme, bem-vindo. Boa tarde, Michele, boa tarde, Jerônimo, boa tarde a todos de casa. Obrigada por ter vindo. A gente agradece a sua participação Sobre aqui. essas questões eleitorais que a gente estava vendo aí na reportagem, esse código eleitoral que a gente tem aí, no caso, esse artigo que não pode prender 5 dias antes, 2 depois, no caso da eleição, ele não está defasado, já que ele é da época da ditadura militar, onde a gente tinha um outro cenário, né, um cenário político diferente do que a gente vive hoje? Bem, isso é muito discutido, a questão do possível atraso do Código Eleitoral que remonta à época da ditadura. Mas a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem o poder de regulamentar as eleições. Ele não pode criar sanções distintas da lei e nem restringir direitos. Ele pode pegar a lei eleitoral, que é a Lei 9.504, o Código Eleitoral, e pode regulamentar os diversos assuntos. Essa é uma proibição e também, por outro lado, uma garantia ao eleitor que remonta desde a época do Código Eleitoral. Então, 5 dias antes da eleição e até 48 horas depois, nenhum eleitor pode ser preso, salvo em flagrante delito e salvo também nas sentenças penais condenatórias por crimes inafiançáveis. Para que o pessoal de casa possa entender melhor, é preciso primeiramente distinguir as espécies de prisão que temos no ordenamento jurídico brasileiro. Existem as prisões em flagrantes, que é aquela, no bom popular, que é quando o sujeito é pego com a mão na massa. Quer dizer, quando ele é pego bem na hora do momento do crime ou logo após, por exemplo, é perseguido pelas autoridades policiais e ele é encontrado com alguns elementos, com alguns objetos que façam presumir ter sido ele autor daquele crime. Então, ele está em flagrante delito. Esse flagrante delito, muito diferentemente do que muitos imaginam, ele não tem um período para cessar. A flagrância não cessa de acordo com um período pré-estabelecido. Não é dentro de 24 horas, não, 48 isso é um horas. mito que existe, porque, na verdade, esses 24 horas é o prazo que o delegado de polícia tem para encaminhar o auto de prisão em flagrante para o Poder Judiciário. Entendi. Fato é que, enquanto as autoridades policiais estiverem no encalço do possível autor do crime, está dentro do flagrante, ele pode ser preso a qualquer momento, inclusive dentro de casa, à noite, sem mandado, desde que flagrante delito. E a outra situação é essa sentença penal condenatória. Não é qualquer sentença penal condenatória, é a sentença penal condenatória por crime inafiançável. Essa sim também entra na exceção da legislação eleitoral. O que não podemos aqui o que a lei proíbe são as prisões provisórias, que é a prisão preventiva e a prisão temporária, que é aquelas que acontecem no curso do inquérito, no curso da investigação, no curso do processo, que buscam garantir, por exemplo, a conveniência da instrução processual penal. A gente tem visto muito proibidas aí, né, recentemente, pessoas que vão para a cadeia, fica 5 dias, só durante a polícia faz as investigações ou toma o depoimento de alguns, né, suspeitos. Essa é que não pode agora. Essa está definitivamente proibida a partir de hoje até 48 horas, terça-feira no caso. Isso busca, por um lado, permitir esse direito constitucional que é da pessoa ir às urnas. Não apenas um direito, mas uma obrigação, né? Sabemos que o voto é obrigatório. Outra questão que vem há muito sendo discutida também em várias audiências públicas, Brasil afora, e inclusive pelo Congresso Nacional, acerca da conveniência ou não de se manter a obrigatoriedade do voto. Agora, Guilherme, tem hoje também a questão de que já estão levando as urnas eletrônicas para dentro dos presídios, né? Isso. Então, assim, acaba que a gente tem que ver que pode, às vezes tem que haver uma aprender. adequação. Na verdade, se a urna vai lá para dentro? A urna vai lá para dentro, mas para as pessoas que estão presas provisoriamente, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. Por quê? Porque a pessoa só fica com os direitos políticos suspensos, quer dizer, ela só fica impedida de votar e, logicamente, também de ser votada quando há sentença penal condenatória transitada em julgado, que fica suspenso os direitos políticos. Enquanto a pessoa é apenas processado, investigado e eventualmente esteja preso, é a ela garantido o direito de sufrágio. Portanto, por isso é que as urnas são levadas para dentro do presídio, mas apenas para os presos provisórios. Você acha que essa lei, no interior, ela tem um valor, um peso mais importante do que na capital? Porque a gente sabe que ainda há muitos desmandos no interior. Essa questão da justiça ainda é mais frágil do que aqui. Com certeza. Em se tratando de eleição, tudo que acontece no interior, via de regra, a proporção é muito maior. Porque o pessoal está ali muito próximo, os candidatos são muito próximos uns dos outros, os cabos eleitorais, os próprios... Está fácil de mandar prender qualquer um ali. Exatamente. Um dos objetivos, um dos espíritos dessa lei é justamente isso. Não apenas garantir ao eleitor que ele vá no domingo votar, mas também proibir, impedir essas práticas autoritárias, que infelizmente ainda acontecem. É preciso ver esse lado. E tem muitas coisas, muitos comportamentos que não podem também ser feitos agora.
durante essa semana e principalmente às vésperas das eleições, né? Isso. Eu queria que você enumerasse algumas condutas, por exemplo, pedir voto não pode de jeito nenhum, mas a pessoa pode chegar lá, usar o adesivo do candidato dela, levar uma bandeira, isso pode, por exemplo, no dia das eleições. Agora que nós já estamos aí, a eleição já se avizinha, né? Estamos a 5 dias do dia do primeiro turno, as práticas de pedir voto, a campanha em si ela começa a ficar um pouco mais restrita. Por exemplo, no dia da eleição, é terminantemente proibido qualquer pedido expresso de voto. O que a pessoa pode é manifestar-se isolada e individualmente. Pode usar o adesivo, pode usar a bandeira, pode manifestar-se silenciosamente. Qualquer aglomeração de pessoas vai ser considerado um ato ilícito e podendo inclusive, ensejar a prisão dessas pessoas pelo crime de boca de urna. Tá certo. Guilherme Vilela, que é advogado eleitoral, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. E fica o recado, a gente não pode tirar selfie durante no dia da eleição. Assim pode ser preso. Também, porque o voto é sigiloso, então, portanto, ali é só você e a urna. Obrigado.